Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os inscritos no canal, bom dia a você que está chegando agora. É com muita alegria, que nós acordamos, abrimos nossos olhos e contemplamos a maravilha de Deus nesse dia tão maravilhoso e esplendoso em nossas vidas. Muitos hoje não tiveram a oportunidade de abrir os olhos. Muitos hoje voltaram para Jesus Cristo. Mas você, que agora está ouvindo a palavra da manhã, você pode e deve agradecer a Deus por isso. Como tem sido o seu dia? Como foi a sua semana? Hoje, sábado, dia 3 de fevereiro. Como você passou a semana? Como você lidou com as situações, com as circunstâncias, com as tristezas, com as alegrias, com as adversidades, as frustrações, sonhos, projetos? Bota aí no comentário como é que você passou essa semana. Você sabe que você é capaz de muito mais daquilo que você produziu nesses dias. Você é capaz de fazer muito mais aquilo em que você acha que está fazendo. E falando nisso, nós vamos ver na palavra de hoje, que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e abriu, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei que grande visão, porque a sarça, se não queima. E vendo o Senhor que se viraria para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés abriu o rosto, Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente as aflições do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrar-me da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel. No lugar do caneu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão dos que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servirei a Deus esse monte. Então disse Moisés a Deus:
Eis que, quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual o seu nome, que direi? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai, e ajunta os anciões de Israel, e dize-lhes, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vós é feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, e do Eteu, do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irá tu e os anciões de Israel ao rei do Egito. E diz-lhes o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir no caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito de todas as minhas maravilhas e farei no meio deles, pois vos deixará ir. E eu darei graça ao povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando saíres, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinhança e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, e vestes os quais porei sobre os seus filhos, sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis no Egito. Amados irmãos, essa passagem, eu pedi para que Deus me abrisse, os olhos e falasse comigo, abrisse minha mente, abrisse meus olhos, meus ouvidos, e viesse falar comigo para que eu viesse a entender, o que essa passagem ela falaria aos nossos corações. Nós sabemos o quanto difícil é quando nós recebemos um chamado de Deus. Nós sabemos o quanto difícil é que nós não acreditarmos em nós não acreditarmos em si próprios. Muitas das vezes nós colocamos barreiras na nossa caminhada, nós colocamos pedra, nós colocamos um monte de empecilhos no meio do nosso caminho, por medo e falta de capacidade. Mas a falta de capacidade, ela não vem de Deus. A falta de capacidade, ela vem de nós mesmos. Muitas das vezes nós temos medo e nós não sentimos que nós somos seguros a fazer aquilo que Deus manda nós fazermos. Quando Deus chamou a Moisés na sarça ardente, eu vi o primeiro ponto, que foi a intimidade de Moisés com Deus. Moisés, ele se achegou naquele monte Horebe por escutar um chamado de Deus. Isso, ele tinha uma intimidade com Deus. Deus queria ter uma intimidade com Moisés, então Deus levou Moisés no particular. Muitas das vezes Deus está falando no teu coração no particular, muitas das vezes Deus está tocando no teu coração no particular. Muitas das vezes o que Deus está querendo de você é apenas uma intimidade com Ele. Volte a fazer tudo aquilo que você fazia para Deus. Volte a tirar o seu tempo para Deus, a tua devocional para Deus. Tenha um pouco mais de intimidade com o Senhor. Como é que nós temos a intimidade com Deus? É através da palavra de Deus. Volte a ler a palavra de Deus. Volte a ter a intimidade de ouvir a voz de Deus sussurrando no seu ouvido. Porque quando a voz de Deus vem mansa, meus amados, é a coisa mais gostosa de se ouvir. Nós conseguimos compreender e entender o que Deus quer de nós. E o segundo ponto que eu vejo é que Deus, ele dá uma ordenança a Moisés.
Deus, ele fala que ele ouviu o sofrimento, ele viu o sofrimento, ele ouviu o clamor do povo, ele ouviu o clamor de Moisés por aquele povo que estava sofrendo no Egito. E Deus, ele chamou a Moisés para uma única missão, é de livrar aquele povo do Egito. Muitas das vezes Deus tem te chamado para livrar alguém, para livrar algum parente, para livrar algum familiar, para livrar alguma pessoa da perdição, alguma pessoa que está no caminho errado. Muitas das vezes Deus tem chamado você para fazer uma obra. Muitas das vezes Deus tem te chamado por ouvir o teu clamor. Muitas das vezes Deus tem te chamado por ouvir o clamor das pessoas que estão próximas a você, ou pessoas até que você nem conhece, mas que Deus está dando uma confiança em você, para que você venha ser um instrumento usado por Ele, a levar a salvação, levar a libertação, a curar e a libertar essa pessoa do mal, de todo jugo. Você é capaz, meu amado. Você é capaz, meu amado. Nós só temos que entender o que Deus quer realmente de nós. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que ser sinceros diante da presença do Senhor. Nós não devemos chegar na presença do Senhor de qualquer jeito, porque quando Moisés foi chegar na presença do Senhor de qualquer jeito, o anjo lhe disse para que ele fosse, o Deus disse para que ele tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar que ele pisava era um lugar santo. Deus, ele é santo. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira, tem que haver preparação. Tem que haver preparação para que você não faça as obras da sua carne, para que você não seja usado, mas usado para fazer as coisas vindas da sua carne, da sua mente, da sua afeição. Não. Você tem que procurar e colocar a mente no Senhor, para que Deus possa te usar e você fazer as coisas que Deus ordena para que nós venhamos a fazer. Então não é momento, amado, não é momento de você ficar se colocando para baixo. Não é momento para você achar que você não é capaz. Não é momento para você achar que você não pode fazer aquilo que Deus já te ordenou para fazer. Se coloque na posição. Erga a sua cabeça. Erga a sua mão e diz: eis-me aqui. E vai para onde Deus te ordenou a ir. Vai fazer a obra que Deus te ordenou a fazer. E se alguém vier falar alguma coisa com você, manda reclamar com Deus. Fala: o Deus, o eu sou me enviou. O eu sou falou comigo. O meu Deus, o meu Pai é que me mandou aqui. E por isso estou aqui. Coloca essa palavra no teu coração, meu amado. Coloca essa palavra no teu coração, meu amado. Que no dia de hoje, em pleno sábado, você venha fechar os seus olhos e ter a intimidade de ouvir a voz de Deus falar e sussurrar no seu ouvido. Ele vai te dar a estratégia. Ele vai te dar um direcionamento. Só Deus pode te capacitar. O inimigo, ele vai falar que você não é capaz. As outras pessoas que não estão no propósito com você vão falar que você não é capaz. Mas Deus manda te dizer hoje que você é capaz de fazer todas as coisas, o que Ele te ordenou. Tira esse medo do teu coração. Tira essa angústia do teu coração. Levante-se. Coloque-se de pé. Coloque na posição, soldado. E deixa Deus te usar. Essa é a palavra de hoje. Que você possa pegar e fazer uma reflexão e ouvir e ter intimidade com Deus sobre tudo que foi ministrado hoje no seu coração. Não esqueça de se inscrever no canal, de assinar, de ativar o sininho, deixar seu comentário e compartilhar. Você vai fazendo isso, você vai estar ajudando demais o canal a crescer e levar a mensagem para outras pessoas. E coloque no comentário. Não esqueça de colocar no comentário como você tem passado a semana. Como foi a sua semana? Eu sei que você pode fazer muito mais daquilo que você já fez. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Amém.